Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que todos estejam bem. E antes do vídeo começar, se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, porque isso vai ajudar o vídeo a ir cada vez mais longe. E se você for novo por aqui, se inscreva, assim o YouTube te enviará mais vídeos como esse. E caso queira ajudar o canal e dar um apoio para o criador de conteúdo, considere se tornar membro do canal. Os preços são bem acessíveis e você ainda aproveita de todos os benefícios. Recado dado, vamos pro vídeo. Você provavelmente navega bastante na internet, seja vendo vídeos no YouTube ou ficando de bobeira em qualquer outra rede social. Então, com certeza você já viu ou até mesmo participou do tal do cancelamento. Essa parada que passou a existir de alguns anos pra cá e consiste em pegar o erro de alguém e expor pra toda a internet. Geralmente ele começa lá no Twitter, mas vai expandindo pra qualquer outra rede social. Basicamente, a internet adquiriu um senso de justiça social coletiva, onde as pessoas se juntam para fazer uma espécie de julgamento e declaram uma sentença para alguém que cometeu algum erro relativamente grave. E dizer se o cancelamento é algo bom ou ruim no geral é algo um pouco difícil, porque cada caso é um caso. Existem casos onde o cancelamento acaba indo longe demais, casos onde a internet perde um pouco a mão e acaba confundindo alguém que cometeu um erro com alguém que mereça a sentença de morte. Assim como aconteceu recentemente com o Matt do canal Cartoonizando, que de fato fez uma parada zoada e a internet sentiu a necessidade de responder coletivamente, mas acabou indo um pouco longe demais, com pessoas literalmente tentando fazer com que o pior acontecesse. Existem casos onde o cancelamento é um pouco mais justo e a internet pune alguém que chegou muito perto ou até mesmo chegou a cometer algum crime. Um exemplo claro de quando isso aconteceu foi quando houve o Exposed do Z, um cara que era bem grande aqui na comunidade de canais de opinião. Se você considerar que 2 anos atrás a comunidade de opinião ainda era tudo mato e o Z já tinha mais de 200 mil inscritos, dá pra ter uma noção do tamanho que ele tinha mesmo naquela época. Esse caso do Z em questão veio à tona por conta de algumas conversas indevidas que ele vinha tendo com uma garota de 15 anos. E quando tudo se tornou público, basicamente não teve pra onde ele correr. A internet inteira, incluindo os colegas criadores de conteúdo de plataforma, fizeram questão de divulgar ao máximo esse caso, acabando com qualquer chance desse pedófilo continuar produzindo conteúdo como se nada tivesse acontecido. Isso foi uma forma de punir ele pelo crime que ele cometeu, já que dificilmente a justiça brasileira faria algo a respeito de forma rápida. Na época, o Exposed foi tão violento que até hoje, 2 anos depois, o Z nunca mais deu as caras na internet e ninguém sabe por onde ele anda. Eu tô pensando em fazer um vídeo completo só sobre esse caso do Z. Se você curte a ideia, deixa aí nos comentários. E tem mais um tipo de cancelamento, na verdade o pior de todos, que é o cancelamento dos inocentes. Se na justiça da vida real existem pessoas que são condenadas por engano, mesmo sendo julgadas por juízes formados e estudiosos do direito, imagina o quanto isso acontece aqui na internet, onde os juízes são um monte de adolescente que colecionam latinha de energético. Já tivemos alguns casos de pessoas que foram canceladas indevidamente aqui na internet, como quase aconteceu com o Jean L, que por um fio não ficou conhecido como assediador de forma injusta. Teve o caso do Blusão, que foi hateado por todo mundo naquele caso da Dani, e no fim ele provou que era inocente. Enfim, são inúmeros os casos que poderiam resultar em uma lista gigante de julgamentos equivocados. Mas hoje a gente vai falar de um caso em particular que pra mim é o mais emblemático e talvez o cancelamento mais injusto de todos os tempos. O cancelamento do Muka Muriçoca. Tudo começou em fevereiro de 2020. Eu acho que esse foi o último mês normal que a gente teve antes da pandemia, que já até tava rolando, mas só foi levada a sério de verdade depois do carnaval. Foi nesse mês onde um perfil no Twitter chamado Sheol Group fez um dossiê sobre o Muka Muriçoca. No dossiê ele supostamente estava envolvido com pedofilia. O perfil em questão não tinha uma identidade e era tratado de forma anônima. Eles apareciam de tempos em tempos fazendo um exposed sobre alguém na internet, sempre com acusações graves contra alguns influenciadores. Então essa não era a primeira vez que o Sheol Group fazia um exposed sobre alguém na internet. E a maioria dos casos, até esse caso do Muka Muriçoca, tinha um nível alto de confiabilidade. Geralmente envolviam uma acusação, mas com provas, prints e às vezes até testemunhas. Então, claro, ser alvo de uma
uma página que na época tinha uma certa credibilidade em expor segredos de pessoas não era algo muito bom. Como o grupo já tinha acertado algumas vezes nos exposeds feitos, a chance do público acreditar na inocência do Muka Muriçoca era quase nula. O exposed em questão trazia uma série de prints de WhatsApp de uma suposta vítima e 3 fotos do Muka Muriçoca beijando menores de idade. E na época isso foi uma bomba, porque como eu disse, era uma página de relativa credibilidade e trazer esse tipo de material à tona tornou o Muka praticamente culpado instantaneamente. Basicamente, todo mundo na internet, até mesmo pessoas relacionadas pessoalmente ao Muka, ficaram receosos e tinham medo daquele exposed ser de fato verdadeiro. Gabriel Silva mandou aqui, ó, salve, sou o plantador da Discórdia, fala sobre o Muka Muriçoca. Cara, isso realmente é um assunto que não é porque é polêmico que a gente não quer falar, é porque a gente não tem todas as informações pra falar, sabe? Então é perigoso eu ficar falando que, assim, o que eu acho é que se for verdade é uma merda, ele tem que se fuder, é isso que eu acho. Não, é assim, cada um tem que pagar pelo que fez, mas não sou eu que sou juiz, tá ligado? Exato. Não é questão de passar pano, ninguém nunca vai passar pano pra um bagulho desse. Exatamente, existem males universais como óbvio, né? Isso não se discute, essa porra, tá ligado? Exato. Só que aí não cabe a mim determinar o que vai acontecer com ele ou não. O que aconteceu foi um expose gigante, tá rolando até agora sem parar, né? Mas é aquilo, a gente não tem todas as informações e tal, a gente vê, não tá todo mundo... A gente não tá de olho fechado, a gente tá vendo isso, mas... E com toda essa polêmica rolando, todo mundo tava esperando o Muka vir a público e desmentir a história, ou no pior dos casos, assumir a culpa. Mas não foi nada disso que aconteceu. Os meses se passaram, pra ser mais exato 10 meses, até o Muka aparecer e se pronunciar sobre tudo isso. Porém, todo esse tempo em silêncio teve um bônus e um ônus. Provavelmente o Muka ignorar tudo isso e continuar trabalhando sem gastar o tempo dele se justificando deve ter feito muito bem pra cabeça dele. Ainda mais considerando que ele sabia que de fato era inocente, e com certeza isso deixou ele muito menos pilhado com a situação. E também, quanto menos falamos sobre determinado assunto, mais ele tá fadado a apenas cair no esquecimento das pessoas. Por outro lado, o silêncio do Muka deu brechas para as pessoas concluírem que de fato ele era culpado e estava apenas fugindo da polêmica. E vocês sabem como o ser humano gosta de uma boa fofoca. A história ficou praticamente unilateral, uma vez que o Muka não deu seu ponto de vista, então o outro lado fazia cada vez mais uma bola de neve, teorias e teorias sobre o caso, que acabou virando um grande telefone sem fio, ao ponto das pessoas dizerem por aí que o Muka era culpado e realmente tinha intimidades indevidas com menores de idade, e já estava até mesmo sendo processado pelas vítimas, coisa que nunca aconteceu, o Muka nunca foi processado por isso. Esse foi só um efeito do telefone sem fio que virou essa história. Porque os caras falaram o seguinte: as provas já foram encaminhadas para o Ministério Público. Mentira, velho. Só que a internet é tão bizarra hoje, cara, que tipo, os blogs foram e... inclusive o material está no Ministério Público. Cadê o protocolo? Manda, eles falaram que ia divulgar. Manda, cadê? Não existiu. Tem gente até hoje que acha que eu sofri um processo. Tem gente que fala, não, o Muka foi processado, vocês viram? Nunca isso aconteceu, entendeu? E outra, ainda que eu tivesse sido. Um processo não quer dizer que você é culpado. Você precisa esperar o resultado de um processo, né? Eu posso te acusar do que eu quiser. Então não funcionam assim as coisas. Mas nunca responde um processo. O processo que existe, eu movi. Eu falei, porque assim... Falei, eu tenho que dar um fim nessa porra, porque vão ficar achando isso até quando? Então foram 10 meses onde a história foi comendo solta, conforme o público colocava mais lenha na fogueira. Até que em dezembro desse mesmo ano, o Muka veio a público com ótimas notícias pra todo mundo. E que foi de fato um alívio, mas antes vamos explicar o porquê desse expose de ser falso. Tudo se baseava em basicamente 2 pontos. Prints de WhatsApp e 3 fotos do Muka beijando algumas garotas que supostamente eram menores de idade. As conversas de WhatsApp eram só conversas de WhatsApp. Qualquer pessoa pode fazer aquilo com a ajuda de algum amigo e forjar uma conversa inteira como quiser. E depois é só postar na internet, dando o contexto que aquilo era uma conversa com uma vítima que procurou ajuda, mas que não pode divulgar a identidade para preservar a imagem dela. Literalmente qualquer pessoa tem a capacidade de fazer isso para incriminar alguém se quiser. Então, nesse ponto dos prints de WhatsApp não tinha nada que fosse uma prova cabal. E então sobraram as 3 fotos e vamos lá. Essa primeira foto é bem fácil de desmentir. Essa garota da foto beijando o Muka tem uma tatuagem, inclusive em uma parte peculiar do corpo, onde dificilmente alguém menor de idade seria habilitada a fazer. E também tá usando uma pulseira, que geralmente é entregue em festas ou baladas para maiores de idade. Então esquece, isso não era uma criança. A segunda foto, na verdade, é um print de um vídeo onde o Muka estava em um evento, tirando fotos com fãs, e a própria garota do vídeo rouba um beijo do Muka. Mas tiraram o print exatamente no momento onde, sem contexto nenhum, poderia ser mal interpretado. A terceira foto também é um print sem contexto
contexto de um vídeo. Nesse caso, o Muka estava realizando um evento. Uma garota subiu ao palco e sim, ele deu um selinho nela. Mas a garota do vídeo assume ser maior de idade, informação que o próprio Muka fez questão de ter antes de ceder o selinho a ela. Tem quantos anos? 18. Não, pode ser uma declaração, fala o que você quiser, o que tá no coração. Muka, você é dólar? Não. Porque real não pode ser. Galera, merece o selinho? Merece? Eu achei fofo, E agora que tá tudo explicado, o exposed do Sheol Group parece ser bem tosco e raso. E de fato era, desde o início, mas na época a maioria de nós não se preocupou em pesquisar antes de chegar com alguma conclusão. Se cada pessoa que xingou e crucificou o Muka tivesse gastado 30 minutos para pesquisar, iria entender que o Muka era inocente desde o início, mesmo sem ele precisar vir a público explicar tudo isso. E esse é o perigo do cancelamento, quando ele passa do ponto, quando ele é feito sem uma base, sem provas concretas. Casos como esse tem potencial para acabar com a vida de alguém. Com certeza o Muka foi muito afetado, perdeu eventos, patrocínios e mais uma pancada de coisas na sua vida profissional. E talvez, se ele não tivesse conseguido provar a sua inocência, poderia ter acabado de vez com a sua carreira. E tudo isso por um simples deslize do público em geral, que antes de perguntar qual foi o crime cometido, já estava jogando pedras na cruz. O Muka já superou tudo isso, e esse assunto é indiscutível hoje em dia. Todos sabemos da inocência do Muka, e ele mesmo já processou as pessoas responsáveis por esse falso exposed. Inclusive, ele venceu e recebeu uma indenização de 41 mil reais de cada um dos responsáveis. Não, velho, ia ficar por isso mesmo. velho. Você acha que eu ia deixar barato? Vieram falar um monte de merda minha lá. Processei todo mundo, cara. Ganhei todos. Não perdi nenhum. Ganhei todos, achei todos e ganhei todos, velho. Provei tudo. E aí, galera, cala a boca. Só que ele foi humilde, tá? Porque ele foi no juizado especial, né? Eu fui, sabe por que eu fui no juiz especial? Pra pegar a justiça rápida, tô ligado. Cara, você entendeu? Porque assim... Mas porque ele poderia pegar muito mais grana dos caras. Não, eu podia arrombar... Era pra resolver logo. Eu podia Não, arrombar a vida acabar inteira. com a vida dos caras pelo resto da vida, pelo que eles fizeram. E assim, criminalmente, tudo, eu podia arrombar a vida dos caras, entendeu? Só que, cara, não vou falar que eu não fiz porque eu sou bonzinho. Não, cara, porque eles mereciam isso e muito mais. Só que, na minha concepção, né? No meu entender de merecer ou não. Cada um tem seu senso de justiça. Só que justiça rápida por quê? Porque eu tô cuidando da minha vida, cara. Eu precisava só mostrar que isso aí tudo era mentira mesmo. Mesmo assim, alguns danos são irreparáveis, a pressão psicológica, o julgamento e a mancha na imagem. Até porque, geralmente, notícias ruins sempre vão ser mais propagadas do que notícias boas. Parece que a internet tá entendendo os perigos e os limites da cultura do cancelamento, que nem tudo é o que parece à primeira vista, e que decisões tomadas de maneira rápida, sem tempo para reflexão, geralmente vão estar erradas. E assim, a gente vai chegando ao final de mais um vídeo. Eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Se você ainda não se inscreveu e deixou o like, eu peço mais uma vez essa gentileza. Se você tem uma opinião diferente da minha, use a aba de comentários pra gente debater as ideias sempre com muito respeito. E no mais, um grande abraço, fiquem todos bem e valeu!